Alô! Tô aqui em mais um vídeo, aqui celebrando 80 anos da UBC. Essa ação que tá acontecendo aqui com a gente faz parte de uma série de fomentos que a UBC tá fazendo para a indústria da música, que eu me orgulho muito de estar fazendo parte. E hoje eu tô aqui com o Fábio Giovanni. Como que pronuncia isso em italiano, cara? Fábio Giovanni. Fábio Giovanni. Grazie. E eu tô sabendo que você tá desde lá novinho, você já tava lá na UBC. Entrei na UBC em janeiro de 1994. Que isso, em Brasil tava ganhando tetra, né? E é verdade. O Brasil tava Vem cá, ganhando tetra. vou rodar a ampulheta, porque você tem uma vida praticamente inteira dentro da UBC, É né? verdade. Quanto tempo vai demorar isso aí? Ah, pode demorar 2h15, também se a gente se encher o saco, a gente para antes. Aí você faz assim, ó, que aí eu já entendi. Me conta como que você caiu na indústria da música, assim. Bom, na verdade, eu sou formado em matemática pela UF, e aí eu não me identifiquei com dar aula, com lecionar, né? E eu tinha um amigo que trabalhava na UBC. E para você se formar em matemática, você tem que estudar um pouco de informática também, né? E ele falou assim, pô, você entende um pouco de informática, vem trabalhar aqui na UBC com a gente. Você tá chateado, ele fazia matemática também, tá chateado com esse lance aí de dar aula, vem pra cá. Falei, pô, eu vou pra aí então. Aí, Novão, fui pra lá. E naquela época era engraçado, que era um computador por andar, né? E eu era o cara do computador, então... Cara, o que era um computador nessa época? Não, só pra gente conceituar computador, pra quem é jovem. Não, computador nessa época não tinha internet, a rede, né, pros computadores se comunicarem. Era um cabo, vamos dizer que eu trabalhava no 8º andar, e aí o cabo vinha desde do computador do primeiro andar, passava pelo outro, até chegar no computador do 8º andar. E se no meio do caminho acontecesse alguma coisa, o cabo desconectou, acabou a rede dos outros andares. Então, assim, era um negócio muito... Mouse nem pensar, né? Não, mouse, nem existia mouse, não. Era tudo DOS mesmo, e o Windows lá de trás, precário. Cara, esse início era muito precário, né? Era terrível. E aí, tipo, você entrou ali com a função, o quê? Tecnológica? Era uma função de passar os dados das fichas, né, que a gente tinha para poder cadastrar os nomes dos autores, cadastrar as obras, passar aquilo ali para um banco de dados, né? Eu ficava digitando, né, as fichas das obras. E aí eu, né, daquilo dali comecei a fazer obra, fonograma, audiovisual, e fui... né, começando a desenvolver os sistemas devagarzinho, por isso que eu acabei aprendendo sobre tudo dentro da UBC. Então, eu conheci desde começar como cadastro um titular, depois a obra, depois do fonograma, depois do cushit, depois como é que faz para poder... Peraí, esse aí eu já perdi, o que é isso aí? O cushit, que é a ficha técnica do audiovisual. Do audiovisual. Qual é o nome? Cushit. Cushit. Como que escreve? C-U-E espaço sheet. Sheet. Depois você me explica direito o que é isso. Depois a gente fala sobre o que é sheet. São as informações lá do audiovisual. E aí, daí, começamos a desenvolver os sistemas todos da UBC e foi a evolução tecnológica passando pela UBC, né? Mudando sobre rede, mudando para trabalhar com Windows, depois, né? Até chegar no dia de hoje. Aí então a gente terminou a entrevista. Não, pô, terminou nada, tem coisa pra caramba. Vem cá, nesse momento que você entra ali, como que funcionava? Porque é tudo muito manual, né? Era, tudo manual pra caramba. Me explica, assim, a loucura que deveria ser. Não, imagina você que as informações das obras existiam, né? Isso é muito antes da gente, né? Então, a UBC existe 80 anos, então antes disso daí a UBC já fazia distribuição, já tinha, tipo, vamos dizer assim, um banco de dados, né? Mas para a gente consultar, o departamento inteiro para consultar uma obra, a gente imprimia as informações da obra, que a gente chamava de microfilme, né? Era um plástico, né? Dentro desse tamanho assim, e ali dentro se imprimia, né? Prensava informações de 200 obras. Então a gente tinha um catálogo de A a Z, aí você queria a obra Loucura. Aí tu ia lá na letra L, pegava aquilo, colocava numa máquina, essa máquina ampliava essa imagem, botava numa tela assim, e aí a gente ficava mexendo assim para poder achar qual era a obra. Aí ela ia mexendo na tela, era uma letrinha minúscula, você não conseguia enxergar olho nu, né? Aí você botava ali, sabia que era L. Aí tu botava ali, e aí tu ficava movimentando assim para poder, chegou na obra que eu
Ah, beleza. Ah, tá aqui a obra. Aí tá. Aí você podia, sei lá, mandar imprimir ou copiava na mão mesmo como é que era a ficha da obra. Era bem por aí, bem manualzão Cara, que mesmo. loucura! Cara, isso é muito louco. E fora, vamos dizer, tinha o processamento, já tinha máquinas, né, de computadores antigos grandes, né, tinha o processamento, e depois ele imprimia a lista das obras, vamos dizer, que não foram distribuídas. Hoje a gente chama de retido, né? E aí ficava disponível lá no balcão da UBC nessa época uma lista de obras desse tamanho assim. Vocês imprimiam? Imprimíamos. E a gente chamava de folhas de 132 colunas, que eram aquelas folhas grandonas assim. E aí você tinha aquele negócio isso, a remalina, né? Remalina. Aí os artistas iam lá, eu quero ver se tem dinheiro pra mim. Aí, pô, olha aí pra ver se o título da sua obra tá escrito aí. Aí o cara ficava ali naquela... Tinha 1000 folhas, então assim. o computador já servia pra fazer isso. Já servia pra fazer isso, né? Como já se fosse tinha um Excel da vida. exatamente. Então, assim, já tinha computador, naturalmente, mas ele não era, né, assim... disponível para todo mundo, né? Aí o artista ia ali naquela montanha de papel. Montanha de papel, isso, exatamente. E aí encontrava uma obra com o título da obra dele e com informações. Essa música foi interpretada pelo artista tal. E ele sabia que ele tinha composto aquela... E por algum motivo estava retido. Por algum motivo estava retido, né? Podia estar retido porque ele não tinha feito a declaração daquela obra, não tinha ido lá na UBC, preencher uma ficha, dizer que ele era o autor e fazia a declaração, porque o direito autoral é um direito declaratório, né? Então o cara tem que se declarar que é o dono daquela música. Então ele não tinha feito, por exemplo, isso, né? Hoje em dia ainda acontece isso, né? As pessoas não sabem que tem que fazer esse tipo de coisa, né? Todo mundo que tá vindo aqui tá me falando isso, que esse é um grande problema. E eu fico pensando, caramba, como que o autor não vai lá e não declara que é dono da obra dele, né? Desde aquela época, então... E aí, por exemplo, quando era algum problema diferente de simplesmente o cara não ter declarado a obra, como que vocês faziam? Porque hoje em dia vocês têm ali um match que vocês conseguem ver e encontrar o porquê que não tá sendo pago, né? Como que vocês faziam nessa época? Porque tinha que verificar em outros lugares, o que às vezes podia ter duplicidade. A duplicidade naquela época era menos comum, né? Então era mais fácil, vamos dizer assim, não tinha tanta duplicidade. Hoje em dia, o volume de informação, por exemplo, hoje em dia no banco de dados do ECAD tem 15 milhões de fonogramas cadastrados, né? Então a quantidade de obra e fonograma que existiam cadastrados era muito menor, né? Então existia muito menos duplicidade. Mas o cara tinha que passar informações. Pô, essa minha música toca na rádio tal, tocou no show tal, porque o artista para quem eu compus essa música, ele cantou em tal lugar. Então o cara tinha que dar algumas comprovações para dizer que aquela música era dele. E aí ia cadastrar no nome dele aquela música, e ele ia receber aquela grana. E aí eu imagino que nos anos 90, que foi quando você entrou, sei lá, 99,9% dos artistas tinham gravadoras, né? Sim. Então as gravadoras deveriam fazer, né, com certeza, esse trabalho de fazer todo esse processo, que eu me lembro que era meio assim, né? A gravadora fazia tudo pra você, fazia tudo, né? A editora também. Hoje não, hoje a gente tem uma gama de artistas independentes que sobem música todos os dias, e são milhares de músicas subindo todos os dias, né? Hoje em dia o cara consegue fazer tudo, né? E você foi o quê? Se especializando em cursos de informática? Primeiro como foi tua trajetória dentro da UBC? Me especializar depois que eu me formei em matemática, eu fiz uma faculdade de informática e continuei estudando, né? Fazendo curso de informática e fazendo pós-graduação, fiz pós-graduação na PUC, mas eu fui me especializando mais mesmo no business, no negócio, né? Então a UBC investiu muito em mim. Eu já viajei pela UBC para o mundo todo, conheço os 4 continentes, então participando de eventos em outras sociedades, né, congêneres, parecido com o que é a UBC. Existe sociedade de direito autoral no mundo todo, né? Então a gente tem uma associação de associações, que é a CISAC, que ela ajuda muito nessa questão de treinamento. Então eu ia para outros lugares para poder conhecer. Esses intercâmbios são fundamentais. De dados, né? São fundamentais, né? Então, assim, eu ia para Espanha, conhecia como é que a sociedade da Espanha, a SGAI, fazia para poder processar seus dados, fazia para poder manipular seus dados, como era a distribuição de lá, e assim a gente foi desenvolvendo o Brasil na questão do direito autoral. Qual foi a tua primeira viagem? A minha primeira viagem foi para um curso que a CISAC ministrava na sociedade HDU do Uruguai.
e juntava países da América Latina inteira, e aí juntava os especialistas, né, para poder dar aula, ministrar aula lá, para a gente poder se especializar. E uma das pessoas que davam aula lá era a doutora Vanessa Santiago, que foi uma das presidentes da UBC, e foi a minha primeira viagem. Fiquei 15 dias lá estudando. E você ficou impactado, assim, em sair do país? Eu tinha 25 anos, 26 anos, então fiquei impactado pra caramba. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Quais outras viagens desses intercâmbios que meio que te impactaram em termos de tecnologia, de falar, caramba, olha só, isso aqui é avançado? Bom, quando eu comecei mesmo a ir para esse mundo de viajar, de conhecer outras sociedades, né? Foi na época que lançaram um negócio chamado CWR. CWR chama Common Working Registration. Ou seja, é um layout de intercâmbio de dados para você trocar dados de obra, né? Então, a gente, na CISAC, criou um grupo de estudo onde a gente tinha que aprender sobre esse layout, né? Então, eu comecei minha primeira viagem foi para os Estados Unidos, onde a gente foi falar sobre isso. Então, hoje em dia, uma editora, quando ela manda a ficha de cadastro das suas obras, ela manda um único arquivo para o mundo todo. Então, olha que legal. Aí ela me manda esse arquivo, o mesmo arquivo que ela manda para mim, ela manda para a Sociedade dos Estados Unidos, Sociedade do Canadá, Sociedade da França, e eu vou dentro desse arquivo, vou lá, pego a obra que é direcionada para o Brasil. Esse arquivo que você fala é um código? É um arquivo contendo em linguagem que a gente entende, né? Mas só que, poxa, ela é toda parametrizada, né? Aí, na coluna 1, você tem informação do nome da obra. Na coluna 2, informação de quem é o autor. Na coluna 3, do código do autor. Na coluna 4, mas só que é gigantesco esse negócio, não é tão simples assim, né? Então, aí, por aí que eu comecei a viajar e fazer esses intercâmbios de dados. E daí, segui diversas de outras viagens, diversos outros, vamos dizer assim, sistemas, modelo de dados que a gente troca hoje em dia. A gente troca dados não só de obra, de fonograma, mas também de pagamento. Como é que eu passo informação de pagamento da UBC, que a gente paga milhares de titulares, né? Em torno de 200 mil titulares a gente paga por ano. Não só os titulares do Brasil, mas como os titulares do exterior também, né? Michael Jackson, quando a música dele toca aqui, a gente paga para a família do Michael Jackson, né? Quando Lady Gaga toca aqui, a gente paga para a sociedade da Lady Gaga. Então, assim, a gente intercambia muitos dados. Ele tem que ser tudo informatizado. Se não for informatizado, não tem como. Cara, eu acho isso muito louco a gente pensar esse tipo de atividade antes da tecnologia, né? Devia ser... Que é bem antes de você entrar. Como que fazia? Como é que fazia, Quando tocava os Beatles no Brasil, né? Tocava os Beatles, mas como que pagava? Você já perguntou para alguém que chegou antes de você? Tá aí... Como pagava, não imagina. Como pagava, não sei como é que pagava. De repente ia ser listas, né? Lista mesmo, papel, né? Caramba, cara. Devia ser uma loucura, né? Tipo lista mesmo em papel mesmo, porque não tinha como intercambiar dados. Imagina, né? É uma loucura, né? Hoje em dia parece muito fácil, né? Cara, outro dia eu tava perguntando para um amigo meu irmão, mas você fazia gig lá nos anos... lá atrás, né? Como que chegava? Tipo, hoje o cara manda, encontro no hotel, isso, tal, saída pro show de São Paulo. Mandava carta, cara. Imagina, a gente não consegue nem imaginar como era o mundo antes do... Eu não me lembro mais como era antes. Não, eu lembro. Tinha uma carta, tinha máquina de escrever. Eu fiz curso de datilografia. Tu era CDF pra caramba, né? Hoje em dia eu não sou mais não, mas... Mas vem cá, quem foram as pessoas, assim, anjos da guarda, ali dentro da UBC? Porque eu acho que a nossa trajetória... ela não acontece sem pessoas que apostam na gente em fases distintas, né? Quem foi que te olhou ali dentro e falou, putz, esse cara tem um valor, eu vou apostar nele? Bom, algumas pessoas, né? Primeiro, quem me ensinou... Numa ordem cronológica, numa ordem cronológica, eu diria, quem me ajudou a entrar na UBC, que foi esse meu amigo, o Alexander, né? Estudou matemática junto na UF. Aí, quando eu entrei na UBC, eu conheci logo a Belinha, que é... uma funcionária da UBC que trabalha na UBC, acho que mais de 50 anos. Tá lá até hoje? Tá lá até hoje, ela tem 70 e poucos anos. Tem que trazer a Belinha aqui. Ela é relíquia da UBC, né? Então ali ela me ensinou o beabá, né? Sobre o direito autoral, né? E como eu comecei vamos dizer assim, a despontar, a doutora Vanisa, que ela era a superintendente da UBC. Ela
gabaritada, fera, no direito autoral, ela é advogada, então todo mundo conhece a doutora Vanisa, e ela que apostou em mim. Fábio, queria que você fosse fazer esse curso lá no Uruguai, pô, vai lá fazer esse curso, vai ser interessante para você conhecer um pouco mais. Isso muda a vida das pessoas, né? Mudou, conhecimento, informação, né? Então ali eu acho que a doutora Vanisa, e depois, na sequência, né, o José Antônio Perdomo, que foi presidente da UBC, a Marisa Gandeman, que foi uma grande professora. O que você aprendeu com ele? Pô, com o Zé Antônio, cara, eu aprendi a questão de você... Com ele, claro, que a gente vem de berço, né? Mas ele era um cara, assim, tão correto, que dava até nervoso, né? Que eu lembro que teve até uma CPI, uma CPI falando do ECAD, eu lembro que ele foi com uma bolsa, assim, em todas as declarações de imposto de renda dele da vida. Você não pode fazer nada comigo. O cara era tão correto. E aprender a ser correto com ele, eu aprendi. Então, assim... De ser correto, mais correto possível, né? E esse é um lema da UBC, né? A UBC é uma empresa que, vou te contar, é tudo by the book, né? Então, a UBC é uma empresa que eu me orgulho dessa retidão da UBC. Aí, na sequência, vem a doutora Marisa, que também é fera, você deve conhecer, deve ouvir falar, a doutora Marisa é fera no diretoral, e ela também me ajudou muito, né? Me ajudou a sair fora da caixinha. Eu falo que ela me ajudou a sair fora da caixinha porque ela tem uma visão de mundo, né? Então me ajudou pra caramba, e com ela também eu aprendi, com ela eu viajei muito, com ela eu consegui me desenvolver bastante nesse último período aí que ela teve no UBC. Quando você fala sair da caixinha, você consegue me contar alguma história pra exemplificar isso, por exemplo? Cara, não vem nada à cabeça, assim, agora não, mas como o pensamento de você ter que fazer alguma coisa diferente, né? Cara, isso tá muito simples, isso aí. Pô, você tem que entregar mais, isso é pouco, você pode mais. Ela puxava muito de mim nesse sentido, entendeu? Então, isso me ajudou pra caramba. Então, por conta dela, eu digo que eu cheguei aonde eu tô hoje, que eu sou o diretor de operações da UBC. Que mudanças, assim... que obviamente está ligado à tecnologia, mas ou não, que você viu acontecer dentro da UBC, assim, que foram mudanças de paradigma, assim, ao longo desse tempo que você está lá dentro? Bom, com relação à tecnologia, sempre a gente, claro, porque o Brasil tem uma característica diferente dos outros países, que é a relação da cobrança, né? Lá há 40 e poucos anos atrás foi criado o ECAD, né? O ECAD é também um símbolo de tecnologia para a gente, né? E a gente também investe muito no ECAD em tecnologia. Então, poder participar dessa evolução tecnológica que aconteceu no ECAD, né, por conta da maneira que a gente identifica a execução, da maneira que a gente identifica o uso da música, isso foi um paradigma, né? Então, quando a gente saiu de você fazer a identificação por escuta, né? Que antigamente era tudo por escuta, o cara gravava e aí tinha um cabra que sentava lá, botava um fone e o cara escutava e conhecia as músicas. Eu falava, pô, essa música aqui é música tal. Isso no rádio? No rádio, em tudo. Na televisão, em tudo. Essa música aqui é a música tal. A gente tinha departamento gigantesco, né? De escuta. Escuta, departamento gigantesco, o cara ficava lá, pô, essa música aqui é a música tal, ele escrevia o nome da música. Essa música aqui é a música tal, escrevia o nome da música. Essa música... Aí depois tinha um outro cara que pegava aquilo que ele identificou ali e digitava, entendeu? Então, assim, a evolução, a quebra de paradigma, que a gente saiu de poder gravar uma rádio 24 horas e depois fazer com que o computador identificasse aquelas músicas ali. Essa foi uma quebra de paradigma para mim. Né? Que você viu acontecendo. Que eu vi acontecer, que eu participei, né? Que eu ajudei a desenvolver. É algo tipo o Shazam veio a lançar lá na frente, que você tipo escuta assim, e fala isso aqui, é isso aqui. A ideia é essa, né? Só que... Isso acontece em que ano, mais ou menos, essa mudança? 2002, por aí. Cara, até 2002 tinha ouvintes. Sim. Que legal. Sim. Ouvintes, muitos ouvintes. Muitos ouvintes. Isso nas sociedades ou dentro do ECAD? Dentro do ECAD. Né? Como é essa relação das sociedades com o ECAD? Porque elas se ajudam o tempo inteiro, né? Sim, na verdade, o ECAD ele é administrado pelas associações, né?
O ECAD, o dono do ECAD são as associações e, consequentemente, o dono das associações são os seus sócios, né? Então somos todos donos do ECAD. Exatamente isso, são todos donos do ECAD. E as associações administram o ECAD dentro de uma Assembleia Geral. Mensalmente tem uma Assembleia Geral onde todos os assuntos são discutidos. E dentro da Assembleia Geral, a gente tem grupos de discussão, né? Então a gente tem o grupo de discussão de distribuição, tem um grupo de tecnologia e negócio, tem um grupo de arrecadação. Então eu participo de todos esses grupos para poder dar a nossa contribuição, de falar assim, essa regra não está boa, essa regra está boa, vamos melhorar assim. Eu fui nos Estados Unidos e nos Estados Unidos faz assim, eu fui não sei onde e assim faz assim. Então a gente troca ideia para poder evoluir. E o Brasil hoje, ele vou te dizer, ele é muito bem visto na questão de regras e também tecnológico. Porque aqui no Brasil, diferentemente de outros países, a gente faz a arrecadação e distribuição de forma centralizada. Porque a gente aqui arrecada e distribui o direito autoral e o direito conexo, tudo junto. Nos outros países, não. Você tem uma associação que faz a arrecadação do direito autoral, tem outra que faz a arrecadação do direito conexo só do intérprete do músico, tem outra que faz a arrecadação só do produtor fonográfico, e aqui no Brasil a gente faz tudo junto. Então, quando a gente tem todas as informações juntas da obra, do fonograma, do titular, do cushite, a gente consegue ter uma distribuição muito, muito boa, muito qualificada. E também a gente evoluiu tecnologicamente. A gente tanto identifica as obras no meio do rádio, como no meio do audiovisual. Esse primeiro protótipo, esse primeiro desenvolvimento que a gente fez para o rádio, depois ele foi usado no audiovisual. Porque antigamente a gente também escutava o audiovisual também. Mesmo recebendo a planilha das TVs, a gente também tinha um cara ali escutando para ver se aquilo era verdade, para saber se realmente tocou aquela música, se não tocou. Então, isso tanto em novela como em filme. Não, no filme tem o lance do cushite, que a gente falou mais cedo. Né, que o cushite, quando o produtor, né, daquele audiovisual faz o filme, ele contrata um cara para fazer ali, né, a produção musical, e o cara faz, abriu o filme, tocou música tal. Minuto seguinte, tocou música tal. Essa música aqui background, essa música aqui é tema. Então, assim, ele vai contando a história do filme, fazendo uma ficha técnica. E essa ficha técnica é o cushite, né? Então, assim, a gente paga o audiovisual através dessa ficha técnica. Então, assim, quando eu vou lá, cadastro essa ficha técnica, na hora de processar, a gente usa aquelas informações ali. Cada vez que o filme gira, aquilo vai gerando uma receita. Isso. Então, assim, existia a escuta, sim. Vamos dizer que tem um Faustão, lá da Globo, né? E tava rolando o Faustão, aí o Faustão tocou música 1, música 2, música 3, música 4, e a TV Globo ia lá e relacionava essas músicas na planilha. E aí tinha que ter um cara para conferir, pô, tá certo isso aqui? Tocou essa música mesmo? Ou deixaram de escrever uma música? Porque podia acontecer isso. O cara deixou de escrever uma música, né, de computar uma música, e depois vinha um artista e falou assim, não, eu cantei música tal no dia tal, lá no Faustão. Então a gente tinha que conferir aquilo dali. E era tudo feito... Tudo manual. De forma meio que manual, essa conferência, né? Então, cara, hoje em dia a gente já tem sistemas que conseguem eliminar os ruídos, né? E com aquele áudio ali que a gente pegou naquela gravação que a gente faz, a gente grava lá a TV Globo 24/7 e a gente consegue bater com o nosso banco de áudio, nosso banco de DNA das músicas que a gente tem, né? Toda gravação a gente tira um DNA da música, um fingerprint, né, da música, porque quando tocar aquela música eu consigo fazer o encaixe, fazer o matching ali, fazer o encaixe ali. Qual foi outra grande mudança que você assistiu acontecendo, assim, de tecnologia? Bom, porque tem uma hora que a gente sai do CD, sim, a gente entra em iTunes. A outra mudança é o digital, né, que é o que está acontecendo agora, que a gente está vivendo, né? Que aí já é uma mudança da quantidade de informação. A quantidade de informação ela é gigantesca. O Peter falou como é difícil, né? Lidar com esse número quase infinito. Né? Um número infinito de música, um número infinito de autores, um número infinito de execuções, né? Cada play que você dá, o aplicativo que você esteja usando, ele computa. Então você está usando o Spotify. Aí você deu um play, escutou uma música. Ele deu um play, escutou outra música. Deu um play, escutou uma música. Então eles computam.
Ó, tocou uma vez, tocou 2 vezes, tocou 3 vezes, e depois eles reportam isso pra gente poder fazer a distribuição. De certo modo, isso facilita muito, né? Facilita muito, facilita, de certo Se modo. todo o consumo de música for feito dentro de streaming, facilitaria muito a vida das sociedades. Sim, né? sim, porque a informação já chega pra gente, já, vamos dizer, meio que pronta, né? Mas, como a informação é muita informação, muita obra subindo, muito fonograma subindo, então a gente precisa que essas informações cheguem pra gente boas também, dos autores, né? Dos artistas. E esse database, vocês têm IPO ali, vocês têm integração direta com um banco de dados de vocês. Sim, o ECAD... Ninguém tem que escrever nada, Não, né? não, as informações que eu coloco no banco de dados da UBC, hoje, por exemplo, no final do dia, elas são exportadas todas para o ECAD. E amanhã de manhã eu tenho uma codificação única para essas obras, para esse fonograma, entendeu? O ECAD me devolve e fala assim, ó, a obra está cadastrada, o fonograma está cadastrado, aqui está o código dela. E assim a gente faz essa integração entre os bancos de dados. Então, assim, tem código para tudo, né? Não só aqui no Brasil, mas a gente tem código mundial para tudo. Sabe? A gente cria para um autor um código CAI, que é como se fosse um CPF para ele, para o mundo. Então, quando esse camarada toca uma música dele na Itália, o pessoal sabe para quem eu vou pagar. Chama CAI? CAI, C-A-E. É o código que a gente dá para o artista, o autor, né, na verdade. Também existe um outro código, que é o código IPD, que é o código dos intérpretes dos músicos, entendeu? Mas o CAI, como o direito de autor, né, ele se desenvolveu primeiro, depois veio o direito conexo. Né? Então, assim, quando toca uma música do Paulo Sérgio Vale na Itália, e aí Paulo Sérgio Vale e o coautor da música, aí a gente sabe que o Paulo Sérgio Vale, né, ele tem um código CAI tal e ele é filiado à UBC. Então ele vai mandar esse dinheirinho para a UBC, através desse código que a gente identifica ele no mundo todo. Isso então tem feito código de maneira tudo, né? manual ou não? Não. O cara se filia na UBC, automaticamente, depois que existe o cadastro dele na nossa base de dados, a gente exporta isso para uma base de dados e eles devolvem para a gente com esse código. O código CAI do fulaninho é tal. Aí eu guardo aquele código ali e ele vai ser identificado assim a vida toda. Como se fosse um CPF para ele, mas só que para o mundo, né? Caramba, é um banco de dados muito complexo, né? Muito. Tem código para obra, né? A obra, ela tem o código dela específico. Cada obra, ela ganha um código no mundo. Então, a gente também atribui o código para a obra. E o fonograma também, que é o código foi conhecido, que é o ISRC. Qual é o nome do código para as pessoas saberem da obra? O código da obra. Como é que é o nome do código da obra mesmo? ISWC. ISWC. International Standard Work Code. Entendi. Entendeu? Então, e o fonograma também tem um código ISRC, International Standard Registration Code. Então, quando a pessoa vai e faz o registro da obra, ela vai gerar esse código. Sim. Na UBC, especialmente, porque existem alguns pré-requisitos para que a gente gere esse código ISWC. Para gerar esse código ISWC, todos os artistas, todos os autores daquela música tem que ter esse código CAI. Senão você não consegue gerar, é um pré-requisito básico, né? Para poder você ter o ISWC, todos os autores da música têm que ter o código CAI. E para atribuir um código CAI, você tem que gastar um dinheiro, né? Então a UBC faz isso para todos os seus titulares. Eu não posso responder por outras sociedades no Brasil. Eu sei que na UBC, todos os autores que entram na UBC ganham o código CAI. Então, todos os autores, quando cadastram suas obras, têm a geração do código ISWC. Ou seja, se uma determinada obra falta alguma coisa de um dos autores, vai ficar retido. Eu não diria que vai ficar retido. Eu diria que a identificação dessa obra é mais complexa. Porque se você tem um código dela único para o mundo todo, quando toca essa música fora do Brasil, a identificação dela fica mais complexa. No Brasil, como a gente faz a amarração entre o fonograma e a obra, aqui a gente consegue linkar as duas coisas, mesmo não tendo o ISWC. Mas o interessante é que todas as obras têm o ISWC para poder ela ser reconhecida no mundo todo. O Peter veio aqui outro dia e falou sobre a quantidade de possibilidades existentes para algo ficar retido, né? Sim. E o cuidado que todo mundo deve ter, até porque hoje a gente tem todo tipo de gente postando música e subindo música na internet.
o quão é importante aquele momento de preencher cada um desses formulários, né? Na hora de você subir a música pela distribuidora, na hora de fazer o registro da música, na hora de registrar a música na editora, editar, tudo tem que ser preenchido do jeito mais perfeito possível, senão pode gerar erro depois na hora de... Falando já em tecnologia, desse momento aí que você está falando, a gente está planejando uma novidade, não posso contar muita história ainda, uma novidade para poder a gente receber esse dado de forma mais rápida, mais segura. A gente vai criar uma feature para botar no Pro Tools, para botar... Isso vai ser incrível. Para poder colocar em diversos aplicativos, cara, de gravação. Porque eu sou produtor musical também, onde né? o cara vai poder imputar o dado ali e exportar para o UBC. Aí é maravilhoso. Porque aí o cara vem aqui gravar comigo um baixo. Podia falar isso, Vanessa? Podia não. Não? Tudo bem. Falei. Não, mas é porque isso é uma ideia. Mas o Peter já deu um spoiler, assim. Mas é que eu acho que isso, para quem tá no estúdio, porque a gente conversou em outros papos sobre o tempo que se toma para fazer uma obra. E essa parte final, né, de preencher coisas, deixa pra depois. As pessoas acham chato. É sempre difícil fazer uma música quando a gente faz pra gravadora, né? Que a gravadora deixa aquela ficha ali. Todo mundo meio escreve de qualquer jeito. Fala, cara, escreve seu direito, eu não tô conseguindo ler nada. E cada coisa que alguém não lê e supõe pode dar um erro lá na frente, né? Sim. Então eu acho que se a gente criar um protocolo de, baixista, vem gravar lá no Pro Tools, você já bota ali. Já bota lá. Baixista. Ali já gera uma aba. Cara, por favor, já preencha aqui. O cara vai ser maravilhoso. O cara com o celular dele, ele vai poder se conectar no Pro Tools, vamos dizer assim, e saiu dali, apertou um botão, o dado vai para o UBC. Isso é maravilhoso, cara. A gente está já pensando nessa evolução já, de poder facilitar ainda mais a vida do artista, do autor. A sociedade quer pagar todo mundo, quer remunerar todo mundo, né? Até mesmo porque a gente só ganha se a gente pagar. Se a gente não pagar, o dinheiro fica parado lá esperando para quem pagar. Então a gente só se remunera depois que a gente paga pro artista, pro autor. Porque tem esse mito, às vezes, que tudo isso é inimigo do artista, né? Não. E é absolutamente ao contrário, né? Ao contrário, né? E essa proteção é importante, né? Você ter a certeza de que tá tudo cadastrado, tudo registrado, tudo bonitinho ali, para você poder acompanhar a sua vida. Os caras têm que acompanhar a vida dele, né? Saber aonde é que toca a música. Isso tudo a gente mostra nos nossos aplicativos, nosso portal. Até mesmo ajudar o cara a desenvolver a vida dele. Por exemplo, você vai fazer um lançamento. Vou investir aqui, vou tocar em tal lugar. Depois eu quero ver se aquilo deu certo, né? Eu vou para algum estado, vou fazer um show. Com certeza, depois você vai numa rádio, né? Para poder fazer a promoção, né? É o jeito certo, né? Você vai numa rádio, você vai não sei o quê. Aí depois você quer acompanhar se aquilo deu um retorno, né? Então você, através dos seus relatórios, através do seu dashboard que a gente tem lá, você consegue acompanhar. Realmente essa música aqui eu trabalhei ela, então aqui tem um pico, né? Ela subiu, ela tocou, recebi mais. Então todas essas informações estão lá para você poder acompanhar. Cara, você fala isso e eu fico encantado pela evolução da tecnologia em si, e ao mesmo tempo dá uma certa revolta de saber que pouquíssimas pessoas sabem que isso existe. Eu quero, inclusive, em algum papo nosso aqui da UBC, que a gente possa abrir aqui na tela o dashboard, mexer para ver o quanto é porque é muito simples. É muito simples, E quase ninguém sabe disso. Arrisco a dizer que grande maioria, pelo menos a galera mais jovem, pouquíssimas pessoas sabem que isso existe e que é tão fácil. Quem? Ele mesmo? Mas como a gente poderia... Tinha que estar mostrando aqui agora. Tá mostrando aqui agora. Deixa eu ver se tem alguma possibilidade. Putz, pior é que agora aqui não tem. Não. Mas a gente pode sentar outra vez só pra fazer isso. Você vem aqui um dia pra gente demonstrar como que funciona. Pode sim. Eu achei muito intuitivo, me lembrou um pouco os dashboards do Spotify, do YouTube, Deezer, etc., que hoje são super simples de entender, né? De entender, de olhar. O próprio Facebook, Instagram, as redes sociais todas, né? Você olha ali, tudo representado de uma maneira simples para você olhar, nada muito complexo. Mas o Peter também falou que se você quiser baixar o arquivo full com todas as informações, você ainda pode baixar também, Você ainda pode baixar lá um arquivo Excel com todas as informações e você, vamos dizer, fazer o seu banco de dados, sei lá, da maneira que você queira fazer. Quais ações um associado hoje pode fazer no site? No site ele pode cadastrar a obra dele, ele pode cadastrar o fonograma, ele pode
mudar o endereço dele, mudar questões bancárias. Então, assim, ele consegue fazer, né, a vida dele toda ali através do portal. Consultar o repertório, baixar um arquivo com todas as suas obras, todos os seus fonogramas, consultar para ver se existe retido para ele. Vamos falar sobre isso? Porque eu acho esse um assunto muito importante. Porque porque se criou um estigma, né? Um estigma de que esse dinheiro vai sumir do, né, o caixa preta. Não. E é legal as pessoas saberem que, cara, é aberto. E eu vi lá, vocês me mostraram, tá do lado direito aqui, né? Isso, São os retidos. Como que funciona? Não, o funcionamento é muito simples, né? Primeiro, o retido é um negócio criado não só no Brasil, mas no mundo todo. Se a obra ela não é identificada, se o fonograma não é identificado, você guarda aquele dinheiro ali para quando chegar o dono dele e falar assim, ó, essa obra, esse fonograma é meu, então me pague. Então isso não é uma coisa inventada no Brasil, isso existe no mundo todo, né? No mundo todo existe retido. Então, e no Brasil tem uma coisa especial, está escrito na lei. Tem que existir o retido e o dinheiro tem que ficar parado lá durante 5 anos esperando o dono chegar. E esse dinheiro fica aplicado? Esse dinheiro fica aplicado, rendendo, né, a aplicação normal de CDB, não sei o quê, e a gente sempre que libera o retido, quando paga, já paga o valor já ajustado com os rendimentos, né, da aplicação financeira que ficou parado esse dinheiro lá. E uma vez a obra, o fonograma, o audiovisual, o que é que seja, não seja identificado, não chegou o dono para poder cobrar aquilo, aquele dinheiro ali, vamos dizer que a gente está falando da distribuição de rádio, aquele dinheiro que sobrou daquela obra, daquele fonograma que ficou retido durante 5 anos, não apareceu ninguém, ele volta para a rubrica de rádio. Aí vamos dizer que esse mês a gente vai distribuir R$1 milhão na rubrica rádio. Então vai distribuir. E teve R$100 mil retidos que voltaram. Vai pro bolo. Vai pro bolo e a gente vai distribuir, em vez de distribuir 1 milhão, vai distribuir 1.100.000. Então esse dinheiro nunca vai para outro lugar, sempre volta para a rubrica de origem, o que a gente fala. E o retido nada mais é uma lista, aquela lista que eu falei lá no início, que o cara chegava lá na UBC, pesquisar, é essa lista, só que de forma digital. Né? Então você tem condições de chegar lá, eu quero buscar meu retido de obra. São 3 tipos de retido que existem: retido de obra, retido de fonograma e retido de titular. Então, por exemplo, eu sou um artista, meu nome é Clemente Magalhães. Aí eu quero saber se tem alguma coisa retida em meu nome. Eu vou ali naquela parte da direita do site, vai lá, bota o meu nome. Vai botar seu nome, você vai escolher qual o tipo de busca que você quer fazer. Eu quero fazer um busca por um título de uma música sua que você acabou de fazer, ela tá tocando e você não recebeu nada. Aí você bota lá, Samba na Sapucaí, é o nome da minha música. Aí você vai botar o título dessa música, Samba na Sapucaí, e vai mandar buscar. Aí vai vir lá vários sambas na Sapucaí. Você tem que identificar ali qual é a sua. Ou pelo menos dar informações pra gente. Tipo, você sabe que quem tá cantando a sua música é a Vanessa. Então, a Vanessa da Mata é que tá cantando a sua música. Então, tem um título ali, o mesmo título da sua obra. O intérprete é a Vanessa da Mata, você fez aquela música, a Vanessa da Mata, então aquela música ali é a sua música. Né? Você não pode chegar e falar assim, a música é o amor. Aí quem tá cantando é um. Você fala que é sua, não. Você tem que comprovar que aquele artista tá interpretando a sua música. É uma das formas de identificar que a música é sua. E aí como que eu vejo o porquê que está retido? Tá ali essa informação? Tá a informação. A obra pode estar retida porque ela não está cadastrada. Simplesmente por isso. Essa é a pior, né? Essa é a mais básica de todas, né? É o básico. O que pode acontecer também, vamos dizer, sua música tocou num show, né? Um show grande de abertura do Elton John. E aí, lá na hora, tinha um camarada do ECAD, lá nesses shows grandes. Sempre tem um funcionário do ECAD para poder escutar as músicas e anotar o nome das músicas, e ir atrás do cara lá para poder pedir informação das músicas, né? E aí, sei lá, deram informação errada. Botaram um título que era um refrão da música. Pode acontecer. Então o cara foi lá, a música é tal. É o amor. Aí escreveu outra coisa. É muito comum. Tipo, a música do Olegário, o pessoal chama de Poeira. Na verdade é Sorte Grande, que a Ivete Sangalo interpreta. Eu ia botar Poeira certo. Você ia botar Poeira sempre, né? Mas o nome da música é Sorte Grande. Então, assim, pode acontecer isso também. Né? A música é conhecida por um outro nome, pelo refrão, por alguma coisa. E aí o cara foi lá, anotou aquilo lá. E o produtor do show, né? O promotor lá do show lá. O cara, ele tem que dar essa informação na hora do show pra gente.
Assim, ó, tocou, a Ivete cantou música tal, música tal, música tal, música tal. Aí chegou, no vez de escrever Sorte Grande, escreveu Poeira. E aí o cara foi lá, botou Poeira, e aí não existe essa obra. Poeira? Não existe essa obra. Existe Sorte Grande. Aí a obra fica retida. Entendeu? Essa é uma das formas de retenção aí de obra. Aí eu sou o autor, eu vou lá, olho Poeira, falo, acho que essa é minha, essa aqui, acho que Poeira, é Ivete Sangalo, é a minha música, com certeza. Esse tipo de erros deve acontecer, por exemplo, num caso como Poeira, sob A tem milhares de poeiras. Aí o cara olha e fala... Aí no caso dele, o que aconteceu? Isso aconteceu mesmo, né? No caso dele, ele cadastrou a música como Sorte Grande, né? E depois o pessoal começou a conhecer a música como Poeira. E aí ele foi lá, o que a gente aconselha a fazer? Ele deu um subtítulo pra música. Tipo, Sorte Grande / Poeira. Não, Sorte Grande e os outros subtítulos, outros títulos pelo qual essa música é conhecida. Poeira, Levantou Poeira. Deve ser tipo Eva, Minha Pequena Eva. Como se tivesse um apelido pra música, entendeu? Eu não sei se Eva é Eva ou Minha Pequena Eva. Eu também não sei. Mas certamente deve ter gente... Certamente deve ter o mesmo tipo de problema. Então, assim, a gente sempre aconselha. Você dá um nome único pra música, né? E se a música tiver um apelo desse, você colocar os subtítulos pelo qual ela pode ser conhecida. Sorte Grande é o título da música, é um título único. E Poeira, Levantou Poeira são os subtítulos. Tem outros casos como esse que você lembra, assim, de música que acabou sendo chamado por outro nome e que vocês tiveram que fazer isso? Deixa eu ver. Pra facilitar? Não, existem uns casos mais modernos, né? Recentemente aconteceu. A Anitta gravou a música Girl From Rio. Na verdade, a música não é Girl From Rio. Na verdade, a música é Garota de Ipanema. Ela usou o sample. Mas aí ela não teve autorização para fazer uma nova música. A música é Garota de Ipanema. Entendi. E o autor é o autor de... O autor são os autores de Garota de Ipanema. Entendeu? Então é recente, acabou de ser... então isso aconteceu. Na verdade, a música que ela gravou é a música Garota de Ipanema. Então a música... Pra vocês lá, quando chega lá pra pagar, paga... Garota de Ipanema. A música Garota de Ipanema, ela ganhou um subtítulo, Girl From Rio. Olha só que Mas a música é do Jobim. É a música do Jobim. Aliás, essa questão de uso de sample, é bom falar um pouco sobre isso, porque não é tão simples assim, né? As pessoas acham que vão usar o sample. Vou usar música tal, música tal, música tal. Como que é hoje o de praxe? Porque em algum momento a lei mudou, né? Então, se eu usar... Me explica um pouco como funciona isso. Na verdade, você tem que ter autorização. Porque esse é um assunto contemporâneo, né? O hip hop, o trap, usa sample toda a vida. Me explica um pouco como que funciona. Eu acho que, assim, tem que usar muita lógica. Eu acho que o direito, como um todo, você tem que ter lógica, né? Então, assim, se eu estou usando, mesmo que seja um pedaço pequeno da música de outra pessoa, eu tenho que ter autorização para fazer aquilo. Né? Se eu não tenho autorização, eu não posso usar aquela música. Então, acho que o sample, quando você junta várias músicas, você tem que ter autorização de cada pedacinho daquele, porque senão depois você vai ter problema. O dono vai falar, porra, peraí, essa música que tá no meio aí é minha, eu quero um pedaço disso daí. Então, basicamente é isso, você ter autorização das músicas que você tá usando. E o que normalmente acontece quando o cara não faz e dá ruim? O que dá ruim é ninguém vai pra justiça, né? Entra na justiça, a editora, se a música que está sendo usada e não teve autorização, ela foi editada, a primeira coisa que a editora vai fazer é bater lá na porta do cara, cordialmente, né? Falando assim, você tá usando minha música, por favor, vamos conversar. Se não tiver conversa, aí vai pra justiça, né? Então... eu acho que se você quiser usar esse tipo de coisa, vai no Creative Commons, lá, coisas que estejam liberadas, né? Ou que seja liberada por um pagamento mínimo. Hoje tem tanta plataforma com isso, né? Sim, Você vai lá, pega um beat, paga por e hoje em dia aquilo. tem muito essa questão do beat, né? Sim. De você comprar aquele beat ali, mas ou geral, você paga a mensalidade e pode usar quantos você quiser, né? Sim, Então... acho que tem vários caminhos. Eu acho que quem tem que ser, nesse sentido, tem que ser correto, né? Aquilo que você falou, que você aprendeu... com o Zé Antônio Perdomo, tem que ser correto. Cara, ainda mais quando vai pegar um negócio de Tom Jobim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que pegar. A Melody fez isso com a Anitta, que deu uma confusão danada, né? Porque ela fez alguma coisa sem a permissão da Anitta e aí deu um rolo. Não sei se a Vanessa lembra disso, lembra? A Melody não fez alguma coisa com a Anitta? Fez. Que deu uma confusão danada, né? Ela gravou sem pedir autorização, né? E a Anitta explicou que embaixo da autorização dela, né? Tem que pedir para todas as partes envolvidas, sim. os editores.
É basicamente o que eu falei. Tem que ter autorização de todo mundo, né? Pra poder você usar a música de outra pessoa. Então, As pessoas têm que entender que uma música às vezes tem 10 autores, né? sim, E você precisa da liberação dos de 10. todo mundo, exatamente, todo mundo. E às vezes eles estão em editoras diferentes. Fazer esse freelance não é o nosso fácil não, né? Porra, Dá mas trabalho. não é mesmo. e é louco porque por mais que o sistema esteja informatizado, coisas ainda são manuais, né? Então você ainda tem que ligar para uma editora e aí formalizar o pedido e aí vai ser negado. Talvez isso que eu acho que a gente vai vir ainda mais evoluído nos próximos anos, né? Porque assim, de que essas coisas sejam mais automáticas, né? Porque se o autor ele não editar, não tiver uma editora, alguém administrando por ele que tem que fazer esse serviço, né? Então assim, imagina que um camarada começa a fazer suas obras, começa a crescer, aí a música dele vai ser usada num comercial. Como é que acha esse cara para poder pedir autorização para ele? Entendeu? Então os caras têm que estar identificados, para todo mundo saber onde é que ele está, como é que faz para chegar nele. Então essa informação ela tem que estar circulante, né? Então para poder... Ou o cara tem uma editora que a editora vai fazer isso por ele. Porque senão as pessoas reclamam que não receberam, mas não fizeram nenhum dos steps que você tem que fazer para você estar apto para receber, né? Qual é, assim, os 5 erros mais comuns, assim, que fazem pessoas não receberem os seus direitos, assim, cometidos pelos compositores, artistas, etc? Primeiro você... Aqui no Brasil, você não está afiliado a nenhuma associação. Você tem que tem muito isso, né? Tem muito isso ainda, né? Gente, só vai receber se você estiver numa sociedade. Exatamente. Se não tiver numa não associação, tem outro jeito. Não tem outro jeito. De execução pública, né? A gente está falando de execução pública. Mas ele pode também receber a parte de fonomecânico, né? Pode receber a parte de artista dele também, né? E aí, no caso do artista, tem que ter a gravadora, que a gravadora vai lá, sobe o fonograma dele e recebe do Spotify e paga para ele, né? Ou recebe do YouTube e paga para ele. Ele também ele pode fazer isso direto, mas através da agregadora, né? Sobe lá na agregadora e aí bota o fonograma dele no Spotify e o Spotify paga a agregadora paga ele. Então, você tem que passar por todos esses caminhos, né? E tem que entender também, né? Você tem que ter associação, aí você tem que... a parte de fonomecânico, quem é que vai arrecadar isso para você no digital? Já que você falou sobre isso... Pô, se tivesse um papel aqui, eu ia usar a canetinha que eu recebi. A canetinha da UBC. Porra, a canetinha da UBC. Eu vou usar a garrafinha. Esse é um brinde maravilhoso, porque caneta, cara, aqui eu compro e acaba. Ninguém leva. Acho que as pessoas não... caneta eu acho que é uma coisa meio aceitável socialmente, que a gente pega e leve, né? Ou então verdade. A gente leva sem perceber. Você já tem, né? Mas assim, eu queria, se desse pra gente desenhar... Vamos falar sobre digital, que é onde a molecada tá direto. Como que o Spotify paga? Na verdade... Qual é o caminho para chegar até o artista e ao compositor? Bom, na verdade, a gente tem 3 direitos aí, né? O direito de execução pública, o direito fonomecânico e, vamos dizer, o direito artístico, né? Que é o direito do intérprete, o direito da gravadora, né? Então, assim... Primeiro, ele está numa associação para receber execução pública, né? Depois, o direito fonomecânico, quando ele sobe lá na agregadora, ele tem que receber aquele direito ali. Então, ele pode receber através de uma associação, tem associações que fazem isso, através da editora, que a editora faz isso, e tem o direito artístico, que é o direito da gravadora. Então, pode ser através da gravadora ou ele mesmo através da agregadora receber. Então, são esses 3 tipos de direito que ele tem que estar ligado para poder receber. Então, deu um play ali, passou lá do tempo são específico. 3 dinheirinhos que ele pode receber. 3 dinheiros. Quais desses dinheiros que passam pela sociedade? O direito de execução pública. Bom, ponto. Esse é o que vai para vocês, isso, e a gente vocês repassam para os autores. Tá, e os outros? Os outros com a editora e com a gravadora. Vamos dizer assim, no mundo mais simples, simplificando, editora e gravadora. A editora vai pagar o fonomecânico e a gravadora vai pagar o direito artístico, dependendo do contrato de cada um com a sua gravadora, né? Se o cara não tiver nem editora e nem tiver gravadora, ele vai através da agregadora que vai fazer essa função. Vai fazer essa função e vai pagar direto para ele. Vai pagar direto para ele. Tá.
é bom as pessoas entenderem porque, assim, como que isso hoje é em pago, dia, né? a agregadora já virou uma gravadora, né? Então ela faz o papel da gravadora ali. Não a parte de divulgação, né? A parte de divulgação Mas algumas também, né? Tipo, a Alta-Fonte faz, hoje é quase uma boutique, assim, né? sim, Faz esse trabalho de existe, curadoria, isso. de marketing, Sim. né? Tipo, trabalha como uma gravadora mesmo. Talvez seja um caminho, né? Também é um caminho. Eu gosto muito de pensar que quanto menos intermediários, Melhor, né? pro artista é melhor, É. né? Então, por exemplo, o Simas uma vez estava falando comigo, cara, a gente tem que fazer conta, porque às vezes você tá subindo pela agregadora do Clemente. Só que eu uso white label, sei lá, da CD Baby. Uhum. Então, a porcentagem que eu vou te dar não é a porcentagem do bruto, porque eu vou pagar a porcentagem pro white label que eu tô usando. Então a gente tem que saber, é sempre bom eliminar os intermediários, né? Sim. Porque tem muito selo que usa o white label de uma outra e que às vezes é de uma outra, quando você vê os teus 30%, já não é mais, 30%. Não é mais 30%. Né? Então são contas que poucas pessoas... E não se fala muito sobre isso, né? Então precisa ter mesmo essa administração, precisa olhar para isso. E quanto mais você vai crescendo, o artista vai crescendo, menos tempo ele vai tendo para poder olhar isso, né? Essa que é a grande questão. E aí ele tem que ter uma equipe boa por trás para poder ter essa coisa bem organizada. Eu, particularmente, acho que nós, artistas, hoje, e não só artistas, né? Porque a gente vê todos os tipos de profissionais liberais, por exemplo, usando a internet para viver, né? Para monetizar, para vender infoproduto. A gente tem que entender o mecanismo, né? Para que a gente possa entender como que a gente vai ganhar dinheiro ali. Porque a gente viu muitos artistas, né, no passado, artistas que já morreram, que quando você vai ler as notícias, né, artistas que terminaram pobres, aí você vai ler e fala, putz, quantos intermediários ruins, artistas geniais tiveram, que os fizeram assinar contratos que não eram tão bons, ou assinar coisas que o dinheiro ia para outro lugar. Então acho que hoje, como é tudo mais no digital, é tudo mais claro, né? Se você for atento, óbvio, se você virar o Roberto Carlos, você vai ter que delegar, vai ter que criar um time. É isso mesmo. Mas ainda assim, dá pra você estar lá no jatinho e falar assim, peraí. É verdade, deixa eu ver quanto é que eu depositou. Deixa eu ver aqui, ver se tem retido. João, olha só, olhei aqui, tem retido. Dá pra fazer. Coisas que eram impossíveis. É verdade, Uma vez o Johnny Hooker tava aqui, e na época ele era CD Baby. Ele é o BC? Johnny Hooker né? É o BC. E eu me lembro que ele tava sentadinho no sofá, eu falei, você tá vendo o quê? Não, tô olhando aqui. Tava olhando tudo ali na CD Baby, tipo renda, né? O que teve, aonde foi. Então acho que esse já é um pouco o perfil desse artista moderno, né? Sim, o artista moderno ele tem bem o olhar para ir. De entender da onde está vindo o dinheiro e o que ele pode fazer para amplificar onde está dando, dar mais. Sim. E talvez falar, por que aqui no Nordeste eu tô ganhando tão pouco, né? O que tá acontecendo? Agora, desafios, por exemplo, da UBC em áreas tipo Nordeste é um caso que tem muita coisa tipo à margem, né? A própria sua música, que são dos meus amigos, eu sou amigo mesmo do Rony, acho o Rony um cara incrível. Até outro dia não tava fechado, né? Agora fechou com a Brahma, se eu não me engano, não é isso? Então tá pagando os direitos, fico feliz porque... Na verdade, eles estão pagando para o ECAD, né? Eles fecharam com o ECAD direto? Não existe possibilidade de outra empresa, outro ente arrecadador fazer cobrança de execução pública no Brasil. É só o ECAD. É um monopólio legal. Então, a sua música fechou um contrato com o ECAD. Então, ele paga o ECAD e o ECAD distribui. Eles pagam direto o ECAD. Exatamente isso. Engraçado, eu tinha escutado alguma coisa de Abramos, então não. Eles fecham direto com o ECAD. Tá. Mas é que eu acho que a sua música também é uma gravadora e também é uma editora, e eu acho que isso que tá na Abramos. Isso pode ter acontecido, sim. Eles serem membros da Abramos. Sim, porque o que é rádio ali, né? Porque de alguma forma é um streaming interativo, né? Isso. Então esse streaming interativo paga direto pro ECAD. Isso. E o que é label e editora
deve ser pela Abramos, pelo que eu... Se não é na UBC, eu acho que é Abramos, sim. Não sei. Mas é porque o Nordeste tem várias discussões de coisas que tocam em paredão. Na Belém, então, eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que tem com letra não autorizada. Tem muito isso, né? São desafios, né? De como que você arrecada isso, né? A inadimplência no Brasil ainda é muito alta. Por diversos motivos, né? Uma delas é porque, vamos dizer que uma rádio é uma concessão, né? Uma concessão que é muitas vezes de político. E aí o cara não quer pagar direito autoral. Uma rádio não quer pagar direito autoral. Em números, eu diria que 40% das rádios no Brasil não pagam direito autoral. Mas o que acontece quando uma rádio não paga direito autoral? Tem um processo. A gente processa essas rádios, mas só no Brasil o processo é moroso, demora, não sei o quê, entendeu? Então é difícil. Cara, é um número muito grande. E a educação também, né? Eu acho que a UBC sempre fala em educação, não só educar os artistas, mas também o público de maneira geral, de saber o que é direito autoral, não é só criticar, né? O cara foi lá no meu casamento, cobrou direito autoral, o tal do ECAD. Então, assim, tem que respeitar, né? Eu acho que a educação também é importante. As faculdades de direito no Brasil não tem matéria de direito autoral. Então, assim, pra você ver o nível do negócio, né? Então, se eu tenho um bar pequenininho que toca música ao vivo, num lugar a esmo que obviamente não vai alguém do ECAD ali, porque é uma receita muito pequenininha. Se eu quiser ser bacana e cumprir com o meu direito, pronto. Aonde eu entro pra dizer que tá tendo música ali e quais músicas estão sendo tocadas? Você vai ao ECAD, de maneira digital, você pode chegar lá no ECAD, olha só, eu uso música, lá no portal, né, do ECAD, eu uso música. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso, sabe o preço, sabe tudo, você informa as músicas que tá tocando, pronto, resolveu o problema. E paga digitalmente. Vai lá, ele emite um boleto. Certamente deve ser um número mínimo de bares que pagam autoral, né? Isso aí é muito motivado através da nossa busca, né? A gente passou num lugar, aí vamos dizer que o cara tá usando a música, claro que a música não é só o cara tocando ao vivo, né? Vamos dizer que esteja usando a música num restaurante, aonde a música é um atrativo, né? Você tá num restaurante, tá conversando com sua namorada, a musiquinha ao fundo é uma coisa, você tá ali só tomando um vinho e não tem nada, é melhor você estar com a musiquinha, né? Então o cara usa aquela musiquinha ali para poder... É um atributo daquele ambiente, né? Daquele ambiente. Então ele, de maneira indireta, ele tá ganhando dinheiro com a música, né? Porque você dá um ambiente legal pro cara que tá visitando o seu estabelecimento, então ele tem que pagar direito autoral. Então os caras não sabem disso. Aí você vai lá, você explica pro cara, né? O pessoal do ECAD é treinado para isso, para explicar, mostrar por que tem que pagar direito autoral, por que tem que respeitar o direito autoral. O Nordeste, não só o Nordeste, a água é boa, né? Não só o Nordeste, mas no Brasil todo, cara. No Brasil todo, você vai aqui no interior do Rio de Janeiro, o pessoal não sabe o que é isso. Então, Pô, cara, se a gente tivesse essa consciência, né, cara, de falar... Eu fico triste, porque independente de partido político, porque isso é de cada um, mas esse ataque ao artista, né, como se o artista fosse um... Caramba, bicho. Ainda mais no dia de hoje, né? E eu acho que uma coisa que é importante que as pessoas entendam, eu fico até emocionado assim, porque quando você tá ali vendo Caetano, por um acaso ele é intérprete e autor, né? Sim. Mas várias músicas que você ouve no barzinho, às vezes o autor é um cara que nunca foi intérprete, então às vezes é anônimo, né? Às vezes o cara não fez muitas músicas, mas por acaso uma foi um grande sucesso. Sim. E cada bar que não tá pagando ao ECAD tá deixando de gerar uma receita para esse cara que só tem essa única fonte de receita, né? E eu acho que se todo mundo se conscientizasse mais, né? Cara, não vai mudar nada. Assim, nem imagino, mas quanto que um bar gastaria para pagar pro ECAD R$100? Entendeu? Só que a soma de centenas de milhares de barzinhos... Exatamente, daria né? Mudaria a vida de muitos autores, gente, né? Muita gente. Uma vez eu fui na aquela casa dos artistas, né? Casa dos artistas. Porque eu namorei uma menina que morava do lado. E aí eu ia muito na rua. E aí eu resolvi um dia visitar. Eu fiquei com um aperto no coração, cara. Porque várias pessoas eu me lembro da TV, né? Tipo, ter visto, né? De ter visto. Óbvio que as pessoas, muitas, não cuidaram do seu dinheiro, não aproveitaram as oportunidades. A gente não vai entrar aqui pra julgar.
Mas eu acho que o Brasil não deve ser um bom pagador em muitas coisas como essa, né? A arrecadação da ECAD poderia ser muito Muito maior maior, cara. se todos respeitassem, né, o direito autoral, do né? baile funk ao paredão na rua. Nem fala do baile funk. Esse é um dinheiro que não... Não, dependendo, né, do local, a gente não entra. Os nossos funcionários do ECAD nem vão, não pode ir. Pô. Como é que você vai lá no baile funk cobrar? Não existe essa possibilidade. Eu, se fosse do ECAD, não arriscaria ir lá cobrar. Cara, mas é triste, porque o dinheiro não é muito dinheiro pra quem tá fazendo o evento. Não é. Né? E muda isso, a soma de tudo isso poderia ser uma mudança absurda. Sim. Na vida de muitos e muitos autores, né? Assim, Nordeste, eu soube a questão dos hotéis, né? Foi resolvido, graças a Deus, né? Os hotéis, eles estavam tentando fazer com que, né, lá em Brasília, tentando fazer lobby para poder mudar a lei e não pagar direito autoral. Mas assim como todo mundo, né, a gente consegue mostrar para os políticos de que o direito autoral tem que ser respeitado. Não só porque é uma coisa do Brasil, mas são tratados que o Brasil assinou com o mundo todo, né? De respeito mútuo do direito autoral, de respeito mútuo das pessoas, né? Que fizeram aquilo dali com trabalho, um suor, você sabe? O cara vai lá, tem a ideia, o cara vai lá, tem a imaginação, faz a obra, grava, não sei o quê, faz aquilo virar um sucesso, e quando vira um sucesso você vai usar e não vai pagar o cara. Sacanagem, né? Então, assim, a gente consegue... Ainda mais hotéis que tem dinheiro, né? Tem dinheiro. E, assim, tem uma grande discussão que fala que no quarto do hotel é um ambiente privado. Ambiente privado nada, né? Você tira a música. Qual a primeira coisa que você faz quando você entra no quarto do hotel? Eu ligo música. Eu ligo música, eu ligo a televisão. A televisão tá tendo música o tempo todo. A novela tá tocando música o tempo todo. Não, tá tocando música o tempo todo. Eu não entro no hotel e fico tudo desligado. Não, eu entro no hotel e eu ligo. Pô, tu quero escutar música, quero escutar gente falando, quero escutar música tocando no background lá. Então, assim, a gente consegue explicar pra ele que aquilo daí não é um ambiente... mal bem tá tocando no corredor, tá tocando música. Em qualquer lugar. Você tá na piscina, tá tocando, você tá no céu, tá tocando. No quarto também. Então, assim, eles não entendem que no quarto não tem que cobrar. Então, a gente conseguiu já... a gente já ganhou já na justiça várias vezes, já... nas maiores instâncias, que provando que realmente tem que respeitar o direito autoral, inclusive nos quartos de hotéis. Qual outro desafio que a gente teria hoje para que essa arrecadação fosse maior, assim? A gente aqui falou de baile funk, que infelizmente é difícil de entrar mesmo, imagino, né? Tudo que acontece dentro de áreas de risco, assim. Os hotéis, graças a Deus, a gente conseguiu resolver. Barzinhos, imagino que seja um desafio absurdo, porque a gente tem música ao vivo no país inteiro, em todas as esquinas, em todos os lugares, né? O país é muito grande, né? Você tá em todos esses lugares, é muito difícil, né? Eu acho que é educação, né? Vem por aí, de você educar, de saber... Esse dono de bar eu acho que até uma coisa que eu tô pensando agora, né? Quando você vai abrir um bar, eu acho que ali nos documentos aonde o cara vai ter que constituir para poder abrir aquele restaurante, que ele vai falar assim, você vai usar música lá? Então você tem que ir no ECAD lá e pedir autorização para você usar música. No nascedouro do negócio ali tinha que ter. Talvez deveria... Porque, cara, mesmo que não tenha alguém tocando ao vivo, vai ter som. Rádio. Alguma coisa vai ter. Eu nunca entrei num bar que não tivesse. Não tem. Então poderia estar dentro já na hora que você abre a firma, passa a ser uma das taxas que você vai pagar ali. Igual a gente paga um monte de imposto que a gente sabe pra lá, pra onde vai. Pô, pelo menos esse vai pra um autor. Você sabe pra onde vai. Esse é pra um autor, né? Exatamente. Vários autores. A gente paga tanto imposto que a gente não faz ideia de como ele vai ser usado, né, cara? A mínima ideia. E é isso aqui que vai mudar a vida de muita gente, né? É verdade. E as pessoas, no geral, ainda mais quando tem um país polarizado, infelizmente essa demonização do artista, cara, a grande maioria das pessoas, da população, não sabem que tem o autor é diferente do intérprete, né? Pode ser que eles sejam a mesma pessoa. Mas quando a gente pega, por exemplo, o samba, né, o pagode, nossa, tem muito autor. Tem. Né, muitos. E não tem tantos. E os artistas estão ali. As pessoas, tem um ódio desse artista, mas, cara, o autor. Por trás daquele. Tá ali, ele não tem nada a ver com aquilo, cara. Nada a ver com aquilo, exatamente. E ele tem que receber o que ele é de direito, né? É verdade, tem muito isso mesmo.
Especialmente no samba, né? O samba, um enredo de escola de samba tem lá 10, 12 autores. Mas né? isso é pago porque o carnaval é um negócio oficial, né? É. Não deve ser difícil de... Imagino que deva ser difícil quando você entra em blocos de rua. Sim, já é mais complexo. Né? Você Não imagino. Como que o ECAD resolve algo? Tipo, vai atrás desses vai blocos? atrás dos blocos. Os blocos têm donos, né? Os blocos têm patrocínio. Os blocos também têm que pagar direito autoral também. Cara, eu acredito no correto, cara. Tocou música ao vivo, tem que pagar, ponto. Tem que pagar. Ligou a televisão ali, assistiu o Faustão tocando música, né? Tá tocando música no Tá fundo. tocando música, Não tem que pagar. Cara, não tem programa nenhum na TV que não tem música por trás. Eu comprei um bar, botei o DVD, né? O DVD do Capital Inicial. Tava em todos os bares. Tem que pagar. Tem que pagar. Porque eu tô usando aquilo ali. A música do Dinho Ouro Preto. Botei no Spotify alto num bar. Tem que pagar também. Tem que pagar. Tá usando a música pra poder... Então o autor tá ganhando do play em si e o ambiente por estar usando música naquele ambiente comercial. Sim. É verdade. Ele Entendi. Ganha também. Então se eu sou dono no bar, eu quero fazer o correto, eu vou no ECAD, vai lá no vou site lá, do ECAD, tem lá uma aba, eu uso música e pronto. Dali ele consegue navegar até chegar a imprimir o boleto, pagar o boleto e usar a música de forma honesta. Pô, isso é uma... Porra, Isso deveria ser uma coisa de educar as pessoas, né? Eu nunca vi uma campanha falando sobre isso. A gente viu muito sobre pirataria. Sim. Mas não sobre isso, assim. É um negócio que a gente tem que Você consegue, mais, você né? falou de R$100, você acha que não, por exemplo, a minha família tem, se eu não me engano, 30 restaurantes em Búzios. A gente não é o dono do restaurante, dono do imóvel, né? E eu não sei como é renegociado o ECAD lá, eu não sei se é individualmente, realmente eu não sei. Eu acho que cada um paga o seu. Assim, você por experiência, você acha que um restaurante que tem um fluxo ali de quinta, quarta, domingo, você acha que quanto um cara desse paga por mês de ECAD pra ter a música muito, ali ambiente? Depende muito do tamanho. Sem música ao vivo, assim, mas depende do tamanho do negócio. E tudo isso faz sentido, né? Tem que ser lógico, né? Se é um ambiente pequeno, onde vai movimentar, sei lá, tem 10 metros quadrados, então é uma quantidade máxima de, sei lá, 10 pessoas. Tô falando de um restaurante que não seja maior do que isso aqui. Eu nunca acredito que deva passar de 200, 300 reais por mês. Por mês. Pô, cara, a gente tem que fazer uma campanha para que... E isso pode ser denunciado, por exemplo, tô num restaurante, tô ouvindo música, eu vou lá e falo, vem cá, cara, você paga ECAD? Só porque, pô, acho que seria legal. Você a pessoa pode fazer isso? Existe um lugar onde você denuncia um ambiente que tá tocando música e que você saiba que não tá pagando direito pro ECAD ou não? Existe um número, um 0800, aonde que se denuncia? A gente não tem isso, né? Mas um artista que chega na UBC, um autor que chega na UBC, que fala assim, pô, eu tava no restaurante tal e estavam tocando a minha música lá. Eu falo pro ECAD ir lá. Pro ECAD ir lá pra saber. Primeiro eu vou procurar nos sistemas para saber se aquele estabelecimento ele é cadastrado, né? Se ele paga direito autoral ou não. Se ele paga direito autoral, beleza. Eu falei, tá pagando, tá tudo certo, você vai receber. Agora, se ele não paga, eu peço pro ECAD ir lá. E aí, eu tô falando isso de pequenos bares, porque eu acho que muita gente tem bar. Sim. É um business comum, né? É um business comum no Brasil. Porra, brasileiro ama botiquinha, ama bar, né? Então, se eu sou um dono de bar, né, e consciente... Tem uma ferramenta para calcular lá. Tem, é o que eu falei. Eu entro lá, nossa. eu uso música e aqui vai lá atrás... Ô, Ivanzinho, dá ali um close na Vanessa. Vanessa já veio aqui no canal, quem segue o canal já conhece a Vanessa, da UBC, ela fica ali, o que a gente dá mole, ela corrige. Muito tímida, hein? Eu tô quietinho. Mas tem lá no site, eu uso música e lá você... E a estimativa é feita por metragem? Metragem. Então o tamanho e do aí eu não ambiente preciso dizer o que toca, porque obviamente se eu boto na TV... eu não vou saber exatamente o que tocou, então ele vai por estimativa. Exatamente, você vai dizer o que você usa, assim, eu uso música na TV, eu uso música de rádio, então a gente vai por essa estimativa, né? Se você usa música de rádio, a gente vai usar esse dinheiro para distribuir na rubrica rádio, que faz todo sentido. Faz total sentido. Né? A gente pega aquele dinheiro e distribui na rubrica rádio, porque é ali que está sendo usada a música. Então a maioria dos lugares tem rádio, né? Então a gente distribui, tanto botando o dinheiro no pote da distribuição de rádio, quanto botando o dinheiro no pote da distribuição de TV.
Outra pergunta. Cara, tô fazendo perguntas que você deve estar falando, pô, Clemente só me faz pergunta idiota. Não. Mas pra gente atender a cadeia produtiva mesmo. Casos comuns. Vou fazer um show no barzinho, tenho lá meu set list que tem 30 músicas de outros autores e as minhas 3 ali, né? Que é o que um artista de barzinho faz, Sim, bota dele isso, ali pouquinho. isso. Como que eu faço? Porque às vezes o bar tá tentando não pagar o ECAD, né? Uhum. Como que eu faço pra garantir que eu vou estar sendo correto com os autores que eu tô cantando e com as minhas músicas? Sim, na verdade, dentro do site da UBC, você tem uma ferramenta lá que é o Informe Seu Show. Aí você vai lá, você informa aonde você fez o show, a data do show e quais foram as músicas que você executou. E eu vou pegar aquilo dali e vou mandar para a ECAD, né, de forma eletrônica, e vou falar, ECAD, por favor, me diga se esse local paga, e se esse local paga, aqui está o set list que foi executado pelo meu artista. Gente, isso tem que ser muito divulgado. E o cara pode entrar no site da UBC agora e ver. Olha só, gente, o Pretinho, cola em mim aqui. Gente, isso tem que ser divulgado, porque se todo mundo que faz barzinho for no site e fizer isso, automaticamente esse bar que talvez não pague ECAD vai ser obrigado a pagar. Vai receber a vai visita entrar, pelo menos vai entrar no radar do ECAD. Vai entrar no radar. Então faça isso, né? Primeiro vá pra UBC e aí vai lá porque, cara, tem artista que faz 20 por mês. Eu conheço amigos que só fazem barzinho e se bobear, não sabem disso. E aí automaticamente a gente vai atrás desse barzinho, né? Para poder fazer esse tipo de cobrança. Que aí você tem maneiras de enquadrar. Você pode enquadrar o cara como música ao vivo, ou, dependendo, ele tá fazendo um show onde tá cobrando cover, aí é um show mesmo, né? Ele tá fazendo um show dele, cover, artista lá para poder receber, então. Ou é um música ao vivo. Cara, eu acredito que ninguém faça isso. Assim, conhecendo a galera do ao vivo, acho que ninguém nem sabe que isso existe, cara. Que maravilha. Mas a gente tem lá essa ferramenta lá no site da UBC. Vanessa, você que tá no dia a dia assim como ele, se você pudesse chutar uma porcentagem de artistas de barzinho que fazem isso? Eu acho que é muito pequena, mas a gente tem por hábito informar para os nossos associados as ferramentas que tem lá, né, no nosso site. Porque essa é muito, essa pode ser transformadora, né? Usar o Informe Seu Show, lá tem muitas funcionalidades. Não só o Informe Seu Show aqui no Brasil, como para fora do Brasil também. Você pode falar assim, vai fazer uma turnê no Japão. Informa que aí a gente vai mandar aquilo para a associação do Japão, a Jazzhack, informando, olha só, o artista tal vai fazer uma turnê, vai tocar em tal lugar, por favor, vá lá cobrar. E aqui tá o set list. Eu acho que em algum ponto, né, a gente vendo a tecnologia evoluir, por exemplo, hoje já tem uma ferramenta que você coloca a tua agenda de shows no Spotify, né, nas outras DSPs. A própria ticketeria já está integrado. Eu acho que daqui a pouco vai arrumar uma forma que vocês vão integrar isso, que automaticamente o cara botou ali e já vai entrar nos sistemas, que acho que vai ajudar muito, vai ajudar, né? É verdade. Mas o cara do barzinho, ele tá fora desse... o barzinho é meio à margem mesmo, né? Você toca, você no máximo avisa na tua rede social, né? Não, então... a gente tem que evoluir muito também. Mas, cara, o artista ser ativo nesse momento... É importante pra caramba. Ele ajuda você, ajuda o ECAD, ajuda toda essa cadeia a ela render mais dinheiro. Mais dinheiro. Não, e assim, esse respeito ele não vai só ali no barzinho, esse respeito tem que chegar em outras esferas também. As prefeituras, quando fazem lá a festa da cidade, tem que pagar o ECAD, cara. Mas não pagam. Algumas não pagam. A gente tem que brigar. E aí vocês vão lá e vão na justiça. A justiça. Como é que pode uma prefeitura não pagar o ECAD? O cara vai lá, fez um show, aí pagou o cachê caro de um monte de gente. Caro dos artistas. O artista cantou uma música que não é dele, não foi ele que compôs, e o autor não recebe. O artista já recebeu, né? Lembrando as pessoas que não entendem profundamente do assunto. O artista é uma coisa, quem tá ali cantando mas ele tá cantando a obra de um autor. De um autor. Que muitas das vezes o autor não é ele, né? A maioria das vezes, né? E essa briga, aí justiça, né? Vai lá... Justiça. Aí você tem todo o nosso tempo da justiça, né? Que demora anos. Cara, mas eu não consigo entender por que a prefeitura não paga. Não consigo entender também. Difícil, né? Educação mesmo, né?
Somos um país que pagamos despachante, né? Ainda tem isso ainda. Despachante diz muito sobre nós. É verdade. Porque a gente paga alguém pra fazer alguma coisa errada. Pra furar fila. Furar a fila. Eu tinha que estar na fila. Basicamente isso, né? Pô, não tô afim de esperar. E, por exemplo, a Polícia Federal hoje é muito ágil, não precisa mais despachante. Não precisa, né? Porque normalmente, pelo menos aqui do Rio, você vai lá no site. Cara, o Detran agora ficou rápido. Aliás, a última mudança, pô, fiquei felizão, porque agora não é mais aquele. Antes era 5 anos, 10 anos, agora é 20, né? O que é a carteira? A quem renovar agora. Mesmo os velhinhos, não, acho que não, né? Mas eu acho que o normal, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas é muito mais tempo do que era antes. Entendi. Então a gente não vai precisar ir no Detran. Toda vez fazer. Querido, porra, do caralho, muito obrigado. Eu não consigo não falar palavrão, né? Então, porque, pô, eu sou isso, cara. Igual você aí, pô, todo certinho aí, eu sou mais esculhambado. Mas eu tô aprendendo muito aqui, conversando com vocês, porque esse é um assunto que eu realmente não tinha profundidade. Eu acho que a cada pessoa que vem aqui, que entende de direito autoral, vai me ensinar um pouco mais e vai levar mais informação para mais gente, para que pessoas façam o correto. O artista cuidar do que é seu, os autores cuidarem do que é seu. E quem tá usando, respeitar. E quem tá usando, que tenha consciência de que esse dinheiro é nosso, né? É verdade. E ele vai para quem merece, para quem fez aquela canção. E vamos usar a tecnologia para poder fazer tudo isso funcionar de maneira transparente, rápida, legal para todo mundo. E você dentro da UBC há quantos anos? 28 anos. Pô, que maravilha, hein, cara? Que maravilha. Quero agradecer mais uma vez ao UBC. Fazer parte desse fomento para mim é uma baita honra. Maneiro. Viu? Obrigado, querido. por tudo. Falou. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.